Bom dia, meu povo. Vamos dar continuidade à nossa jornada aqui sobre dicas de conteúdos relevantes para concursos, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês um assunto que é corriqueiramente cobrado em provas diversas, principalmente da área policial. Eu quero falar sobre a segurança pública. Se você pegar aqui direito constitucional falando da segurança pública, você vai abrir a tua Constituição Federal e vai encontrar esse conteúdo no artigo 144 dela. A Constituição Federal fala da segurança pública, tá certo? No artigo 144 e digo mais, não tem como você errar uma questão sobre segurança pública, porque quando cai, geralmente é a letra da Constituição. Leia a letra da Constituição. Leia uma vez, leia duas, leia três. Vamos aqui adiante, ó. Quando você pega o artigo 144, ele vai dizer que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, nós temos aqui que os órgãos de segurança pública estão no artigo 144, e quais são eles? Você vai ter Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, polícias militares e corpo de bombeiros militares e, por fim, que foi acrescido recentemente, polícias penais, federal, estaduais e distrital. Então, hoje, os antigos agentes penitenciários são conhecidos como policiais penais. Aí você tem a DPEM, que é a polícia, agente penitenciário federal, hoje não é mais assim, agora é policial penal federal, ok? Policial penal federal. Você tem o policial penal federal, estadual, distrital. Não tem municipal, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Já é uma pegadinha de prova que os caras botam policiais penais municipal. Não existe. O que existe nos órgãos de segurança é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares e policiais penais, seja federal, estadual ou distrital, meu amigo. Aí dentro do artigo 144 você vai encontrar a função primordial de cada uma desses órgãos de segurança. Quais são elas? A Polícia Federal diz que é órgão instituído, mantido pela União e estruturado em carreira e destina-se. Aí você vai... Para que serve? Qual a finalidade principal da Polícia Federal? Aí diz que é apurar as infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo dispuser a lei. Então, a Polícia Federal, a primeira finalidade é apurar as infrações penais por meio de inquéritos policiais. A Polícia Federal é uma polícia judiciária e ela vai apurar infrações contra a União. Por que é que a Polícia Federal atua junto aos municípios? Porque muitas vezes o município recebe verbas da União e aí há de forma equivocada o cabra usa lá a verba, então a Polícia Federal investiga. Por isso que tem muitas vezes batidas nos municípios, porque a União é detrimento de bens da União e serviços. Ou seja, entrou bens e serviços, dinheiro da União, a Polícia Federal investiga, tá ok? Também para que serve a Polícia Federal? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação penal fazendária e de outros órgãos públicos nos respectivos áreas de atuação. Para que mais? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras e, por fim, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. É isso a finalidade da Polícia Federal. Dá uma lida no artigo 144, você vai ver artigo 144, aí tem o parágrafo 1º e os incisos 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, é isso aí a finalidade da polícia, a atribuição da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal não tem como você errar mesmo, porque é o parágrafo 2º seguinte. A Polícia Rodoviária Federal, para que serve? É um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, na forma da lei, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, tá bom?
É para isso que serve a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o artigo 144. Ainda uma polícia que poucos de nós conhecemos, porque aqui, principalmente quem mora aqui nessa região do Vale de São Francisco, região circunvizinha, a gente não vê. Polícia Ferroviária Federal. Existe essa polícia, Polícia Ferroviária Federal. E para que é que ela serve? É igual à Polícia Rodoviária Federal, só que é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, destina-se ao, na forma da lei, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, tá bom? Ferrovias federais. Aí, logo em seguida, nós temos as polícias civis. Se você pegar, cada estado e o Distrito Federal tem sua polícia civil. E para que serve a polícia civil, de acordo com a Constituição? Diz que as polícias civis, elas serão dirigidas por delegados de polícia de carreira e incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. O que é polícia judiciária? É uma polícia que vai auxiliar o poder judiciário. Por exemplo, ocorreu um crime, via de regra, a polícia vai lá, é chamada e vai colher os elementos, né? Autoria, materialidade, vai abrir-se um inquérito, vai abrir-se um termo circunstanciado de ocorrência e ela vai auxiliar o poder judiciário a fim de que encaminhe esse procedimento para a promotoria ou para o judiciário, a fim de que esse inquérito possa se transformar ou não em processo. Encaminha para o TCO. Rapaz, TCO é terrível, né? Se tu pegar aqui na justiça, a Polícia Judiciária fez o TCO, meu irmão, sem ter prova nenhuma, encaminha para o juizado, e aí o juizado vai e processa e diz, ó, até aqui o Ministério, porra, não faz nada, velho. O Ministério Público vai lá e diz, não, aqui eu vou oferecer transação penal. Se o cara foi inocente, o cara aceita a porra da transação e acabou, né? E se for culpado também, do mesmo jeito. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Mas vamos lá, não é o nosso tema aqui, né? Não é processo penal, o nosso tema aqui é direito constitucional. Então a Polícia Judiciária, ela vai auxiliar o Poder Judiciário, a fim de que tenha processo ou não, tá bom? Por isso que chama-se a Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Judiciária, porque ela auxilia nesse aspecto aí de colher os elementos probatórios, os elementos informativos, a fim de que haja processo ou não contra o autor de um crime, por exemplo. E você vai ter aqui, ó, função, ó, ressalvada a competência da União, a Polícia Civil destina-se às funções de polícia judiciária e à apuração das infrações penais, exceto as militares. Por quê? Porque quando se fala exceto, né, as militares, os militares, eles serão investigados na própria polícia militar, por exemplo, no próprio militarismo. A Polícia Civil, ocorreu um crime militar, quem vai investigar é a própria polícia, é o próprio militar lá dentro, interna corporis, tá bom? Aí você tem ainda o parágrafo que diz que as polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, meu irmão. E aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. E aí tem o parágrafo que foi acrescido, 5º A, que fala o seguinte: as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, que aqui são os presídios. Ou seja, policiais penais, eles vão fazer a segurança dos estabelecimentos penais. A gente vê Brasil afora aí, né? Os agentes penitenciários, muitos contratados, que está revelando a própria Constituição, desde 2019 que mudou, e muitos estados ainda não se adequaram à realidade. Polícia penal hoje é policial, tá certo? Vai estar andando armado e muitos estados ainda estão batendo de frente, não se adequando ao texto constitucional. É um absurdo isso aqui, mas no Brasil acontece coisas aí absurdas, tá bom? Uma delas é essa, é você ter agentes penitenciários contratados, quando na verdade hoje são policiais penais. E se você for estudar direito administrativo, irmão, você vai ver que o poder de polícia, via de regra, na atividade meio, ele é indelegável. Você não pode ter policiais contratados. E olha que absurdo está acontecendo, tá certo? Então, possivelmente, em muitos estados,
vai ter policiais penais aí, muitas vagas. Por quê? Muitos estados, mudou em 2019, em 2020, 2021, 2023, 2022 nós tivemos a pandemia, meu irmão. E aí muitos desses estados não abriram concurso, então possivelmente agora eles vão começar a abrir concursos para os policiais penais, que é o correto, é o adequado, tá certo? Então os estados devem se adequar ao texto constitucional, que infelizmente a gente vê aberrações aí até agora nada. Mas continuando aqui, vamos lá. Então policiais penais são os antigos agentes penitenciários e eles devem estar vinculados ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence e cabe a segurança dos estabelecimentos penais, tá bom? Bacana. Lembrar o seguinte, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se juntamente aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá bom? Lembrar o seguinte, há uma discussão aí no Supremo, se a guarda faz parte da segurança pública, diz que foi aprovado, diz que não foi. Mas observe, pelo texto constitucional, o que é que fala sobre a Guarda Municipal? A Guarda Municipal diz que os municípios, hoje está assim, os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. E hoje nós temos a lei da guarda. Então, de novo, os municípios poderão, não é deverão, não é deverão. Se você pegar, existe diferença. Os municípios poderão. Se poderão, ele faz se quiser. Ele faz se quiser. Então, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Tá ok? Os municípios poderão. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Não é deverão. Se tivesse na contexto, os municípios deverão, todo município deveria ter guarda municipal. E todo município não tem. Então, os municípios poderão. É uma faculdade, tá bom? No direito, você fala que poderão e deverão são diferentes, porque poderão é uma faculdade, deverão é obrigação. É obrigação. Pelo menos é isso que tem no direito. O que tem mais aqui, ó? Vamos lá. Você ainda tem no parágrafo dessa aqui, fala o seguinte, ó. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. Compreende a educação, a engenharia e fiscalização de trânsito, além das outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E a quem compete a segurança viária? Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e a seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Tá bom, meu povo? Então, segurança viária também, hoje faz parte aqui do texto constitucional, acrescido em 2014 pela emenda 82. Em 2014 foi acrescido esse texto que fala da segurança viária. E ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio nas vias públicas. São os agentes de trânsito, por exemplo, tá bom? E aí você tem policiais rodoviárias estaduais, por exemplo. Continuando aqui, ó. Compreende a educação, a engenharia, a fiscalização do trânsito, além das outras atividades previstas em lei, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Tá ok, meu povo? Então, comece a estudar aí, se prepare, se dedique, eu tenho certeza aí, principalmente para quem vai fazer a PEM, vai cair uma questão sobre segurança pública. Não é um assunto complicado, é um assunto muito fácil, dá para decorar, dá para aprender tranquilo esse assunto de segurança pública, viu? Um forte abraço aí e continue firme na sua preparação e tenha certeza que a sua aprovação chegará em breve, se Deus quiser. Um bom dia, uma boa jornada para todos, se Deus quiser, continuaremos amanhã. Forte abraço.